Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos saber como está sendo o seu desenvolvimento no estudo dessa carta aos Romanos. Conte para nós como está sendo os estudos, se está dando para acompanhar, se está conseguindo fazer um desenvolvimento, como está sendo o acompanhamento dentro do Telegram, do grupo no Telegram. Conte para nós. E você, meu irmão, minha irmã que ainda não entrou, tem um link aí embaixo na descrição com o nosso convite para o grupo no Telegram, onde temos os links desses vídeos e também outros vínculos, outros conteúdos para que você possa aprofundar, para que possamos juntos aprofundar nesta incrível obra. E hoje nós vamos falar de algo muito especial. Nós daremos sequência ao estudo, iniciando hoje na primeira sessão da Carta de São Paulo aos Romanos, que é a sessão doutrinal. E o que essa sessão doutrinal quer nos ensinar? Paulo fala da sessão doutrinal, essa parte, ela é o quê? Ela é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que ele quer nos ensinar nesse primeiro momento. E ele fala assim, por meio do Evangelho, a retidão de Deus é revelada, justificando aqueles que têm fé. Esse é o tema que ele vai mostrar nesse primeiro momento. E qual que é o tema da carta que realmente ele quer nos ensinar? O Evangelho é a poderosa fonte de salvação para todos, divulgando a justiça de Deus. Isso a gente vai encontrar logo lá no início dessa sessão, no capítulo 1, versículo 16 e 17. E ele faz uma divisão desse conteúdo em duas partes, sendo elas uma de forma negativa e uma de forma positiva. E como seria isso de forma negativa? Em primeiro momento, ele fala dos pecados dos pagãos, quanto à injustiça e impiedade que eles praticam. Assim, eles reprimem a verdade. E ele vai apontar lá no capítulo 1, versículo 28, ele vai falar assim: é assim que fazem o que não devem, estão repletos de toda espécie de injustiça, perversidade, ambição, maldade, cheios de inveja, homicídios, discórdia, falsidade, malícia e assim outras coisas. Então isso ele anuncia de uma forma negativa. E o que mais ele fala? Ele fala dos pecados dos judeus, que por acharem que pelo conhecimento que eles têm das leis e regras, eles eram superiores aos pagãos. Só que ele mostra que Deus é superior a qualquer coisa e que ninguém fugirá do julgamento dele. E ele também fala sobre o espírito da lei ser mais importante do que a própria letra. Ou seja, o judeu ele age por obrigação, ou o coração dele entende e sabe por que aquilo é necessário. Ele também fala da transgressão da lei pelos judeus, que o judeu ele transgride a lei, ele obriga os outros a cumprir a lei, mas só que eles mesmos não cumprem. Então eles impõem um fardo muito pesado nas costas daqueles que estão ali. Ele fala também da circuncisão não faz o verdadeiro judeu. Porque de nada adianta a circuncisão se há transgressão da lei. Entende? E neste momento Paulo se imagina em diálogo com os judeus e mostrando-lhes que nem eles, mesmo tendo a lei e a circuncisão, se salvam sem Cristo. Então ele faz umas objeções aí. E aqui Paulo ele pega vários trechos de Salmos, Provérbios e dos livros dos profetas para falar que todos, absolutamente todos, estão em pecados, são pecadores.
né? A gente consegue ver isso lá no capítulo 3, versículos de 10 a 20. E ele passa para a parte positiva. Aqui Paulo mostra que a humanidade é envolvida pelo pecado e condenada. Deus responde com um gesto muito surpreendente. Ele restabelece conosco uma comunhão de vida pela morte de seu Filho entregue a nós. E Ele nos faz justos pela gratuidade do seu amor. Olha a diferença da parte negativa e da parte positiva. Ele explana tudo que está acontecendo da forma negativa mesmo, e depois ele vem mostrando a bondade de Deus. Que mesmo a humanidade estando envolvida no pecado e sendo condenada pelo pecado, Deus é muito maior que isso. E Ele, através do seu Filho Jesus, Ele faz conosco uma comunhão de vida. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Depois de mostrar tudo isso, Paulo ele desenvolve o tema com mais argumentos. E ele explica mais, fala mais sobre esse tema. E façam a leitura para vocês vão entender. E, por fim, Paulo ele ilustra que foi pela fé que Abraão tem a justificação de Deus. Lá no capítulo 4, de 1 a 25, Paulo ele explica, ele fala, ele retoma ali no Antigo Testamento, em Gênesis, falando sobre Abraão. E que ele recebe a bênção, recebe a justificação de Deus através da fé que Abraão tem. E o que podemos concluir com isso? Meus irmãos, vocês agora conseguem compreender pelo último vídeo que foi transmitido sobre a lei e a graça em Paulo, a gente agora consegue entender o texto melhor. Porque aqui Paulo ele explica tudo de forma negativa, de forma positiva, ele fala a respeito das leis, como que os judeus eles praticavam as leis, como que os judeus eles tinham a intenção de alcançar a graça de Deus pelas leis. E Paulo ele fala sobre a fé sendo algo fundamental para que a graça do Senhor nos alcance, pois a graça é primeiro que a lei. O que Paulo está falando? Que a salvação realizada por Deus em Cristo é universal. Ela estende-se a judeus e a gentios e só pode adquirir-se pela fé, já que sem Cristo nem sequer os judeus estão em condição de cumprir a lei e salvar-se, assim pelos próprios meios. Dessa forma, Paulo ele é acusado de destruir as duas realidades constitutivas de Israel. A eleição do povo de Israel como povo de Deus, porque no Antigo Testamento o povo de Israel ele foi eleito como povo de Deus. Só que agora Paulo está falando que todo o universo, todas as pessoas do mundo, elas fazem parte de um povo escolhido por Deus. Ou seja, nós somos o povo de Deus. E ele fala mais. Ali ele é acusado de destruir também a lei como norma de vida. Como a gente viu isso no último vídeo da graça e da lei, a gente entende agora que ele destrói todo aquele conceito de que a lei é necessária para alcançar a graça de Deus. Aqui ele fala então que a graça vem primeiro do que a lei. E que o nosso esforço pela fé é se manter nessa graça. Se você se sentiu interessado, entre no link aqui embaixo e entre conosco neste grupo no Telegram, onde estamos estudando esta carta.
Deus abençoe vocês.